Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Vida, Desafios e Soluções. Nós estamos no capítulo que fala do autodespertamento inadiável e estamos no recorte esforço para equilibrar-se. Há em todo o processo de amadurecimento psicológico, de despertamento consciencial, um jogo de interesse, que pode ser sintetizado na experiência vivenciada que formara a personalidade do ser, criando hábito e comportamento, e na aspiração pelo que se deseja conseguir, enfrentando luta, desafio constante, até se estabelecer condição para fenômeno automático da nova realidade. Então, ela vai trazer esse processo de amadurecimento psicológico, do despertamento consciencial, o jogo de interesse, que pode ser sintetizado na experiência vivenciada que formara a personalidade do ser. Então, o despertamento da consciência é um processo de amadurecimento psíquico, um jogo de interesse. Então, isso está no areal das experiências vivenciadas que formaram a personalidade, na aspiração pelo que se deseja conseguir, enfrentando luta, desafio constante, porque o indivíduo, à medida que ele faz essas vivências desafiadoras, uma após a outra, e enfrenta as lutas, ele está aspirando pelo que deseja conseguir, até se estabelecer condição para o fenômeno automatista da nova realidade. Trata-se de uma luta sem quartel em razão do impulso cristalizado no já feito e a incerteza da aspiração pelo que se deseja realizar. Então, ela vai trazer que essa luta sem quartel, devido ao impulso cristalizado no já feito, porque existe uma cristalização impulsiva de coisas que nós repetimos tantas vezes negativas que isso cristalizou em nós. É por isso que o risco disso querer ter vez novamente é grande. E é nesse sentido que é mesmo um trabalho em que a gente vai fazendo rupturas nessa rocha cristalizada para conseguirmos novos aprimoramentos. Então, é um processo que pede esse empenho, porque o indivíduo ele precisa dessa luta importante, constante, para conseguir ir rompendo o impulso cristalizado no que já foi realizado. E também tem junto a incerteza da aspiração pelo que se deseja realizar. Porque nem tudo está claro para nós. E também nós, em termos de certeza, precisamos estar vigilantes com as nossas certezas, porque é uma abertura humilde para um novo aprendizado a cada momento. Do instante que o indivíduo ele tem essa disponibilidade de percepção, ele está fazendo novos aprendizados que contribuem para que ele vá fazendo demolir alguns aspectos, fazendo edificações de outros, num processo de aprimoramento constante. Nesse sentido, que é uma situação que o indivíduo, nesse tentame, poderia pecar por excesso de qualquer natureza, ou abandona a experiência nova para entregar-se ao amolecimento, ou se dedica irracionalmente, exaustiva, anelada conquista, que ainda não pôde ser testada pela resistência do combatente. Então, são aspectos que a gente vai se equilibrando numa corda bamba, percebendo a nossa condição, o nosso real tamanho, e aquilo que nós conseguimos arregimentar, acionar. Porque eu posso, com a minha atitude mental, tanto fazer um gatilho de um determinado comportamento, de uma determinada ideia, predisposição mórbida, ou eu posso fazer um sequestro de algo negativo ou positivo. Então, a gente tem um conceito de epigenética em que existe um gene com informação positiva que pode ser gatilhado de acordo com a minha atitude mental, com a minha disciplina de vida, e
de acordo com essa mesma conduta, eu posso sequestrar uma informação genética. Então, esse balanço é que vai dizendo que substâncias estão sendo liberadas no nosso organismo, aquilo que a nossa mente está nutrindo, e o que isso vai contribuindo para ruir com cristalizações impulsivas negativas e edificar hábitos novos, melhores. É nesse sentido que a gente corre o risco de pecar por excesso de qualquer natureza. É por isso que é uma observação constante que eu preciso realizar. Porque às vezes eu tenho uma intenção ótima, mas eu me precipito, eu entusiasmo excessivamente, eu acabo perdendo lucidez, faço um areal excessivo. É nesse sentido que o aspecto do nosso entusiasmo, do nosso bom ânimo, ele precisa passar por aferição, por bom senso, para que nós consigamos lograr essas aprimorações. Então, ela vai trazer que o indivíduo pode abandonar a experiência nova ou fazer um pecamento por excesso de qualquer natureza, que inclusive convida a desistência, porque eu tenho que ter perspicácia até para analisar a mim mesma. Porque senão eu posso desanimar com o meu processo, e é outro risco que a gente corre. Porque a maneira como eu enxergo a minha situação e me disponho a resolver o que eu preciso dentro de mim, eu também estarei me dando uma condição para continuar meu processo. Porque se ao perceber uma vulnerabilidade da minha parte, eu revolto, eu não contribuo para o que eu preciso acontecer. Então, do momento que nós estamos encarnados na Terra, a gente está sujeito ao erro, ao engano, ao excesso, a uma fuga infeliz, há uma obnubilação da realidade. São aspectos que acontecem na nossa trajetória aqui. A questão é como eu lido com isso, como eu analiso e processo o que ocorre. Porque é isso que vai dizer dos areais que eu vou recrutar, gatilhar ou sequestrar em mim para fazer o avanço. É por isso que a Joana ela vai trazer que se o indivíduo ele se dedica exaustivamente, irracionalmente, anelada conquista, ele também está num processo infeliz. Ou se ele se entrega ao amolecimento, ao ócio, ao comodismo, ao desânimo, em que ele acaba fazendo uma diminuição do empenho, porque ainda não pôde ser testada pela resistência do combatente. É por isso que essa questão da resistência moral é que vai dar um diferencial para nós, até onde o indivíduo aguenta aquele fôlego de esforço, e até de que maneira ele consegue fazer um ajustamento disso e intensificar esse processo. É nesse sentido que são vários aspectos que a gente tem que estar atento ao mesmo tempo, para que nós consigamos realizar esse tentame. Ela vai trazer que em toda situação o ideal é o equilíbrio, por constituir medida de avaliação da conquista lograda. Então, o equilíbrio e a harmonia nos dá essa medida adequada para avaliar o que lográramos. Porque se eu estou lúcida, se eu estou equilibrada, eu consigo ajuizar. Eu consigo saber realmente o peso do que está acontecendo. Eu consigo ter uma intervenção positiva na situação. Nesse sentido que um ajuizamento, uma análise e uma percepção aferitiva correta do que está acontecendo vai nos possibilitar essa percepção daquilo que temos conquistado. Então, ela vai trazer que o equilíbrio é a harmonia entre o que se aspira, o que se faz e como se comporta emocionalmente,
sem ansiedade pelo que deva produzir, nem conflito pelo que já fora conseguido. Então, é um balanço entre aquilo que aspiro, o que faço e como me comporto emocionalmente, sem ansiedade pelo que deva produzir. Então, ela vai trazer tanto aspiração, realização e o comportamento emocional. Isto é, tanto como eu estou agindo emocionalmente perante o que acontece, aquilo que eu realizo e ao que aspiro. Porque são realmente enfrentamentos que nos colocam em testes, em prova, em expiação. É nesse sentido que o indivíduo ele não vai ter nem ansiedade pelo que ele deva produzir, mas ele também não conflita por aquilo que já foi conseguido. É uma conquista interior, que mede, sem paradigma estático, o valor da própria conquista. Detectando falha no passado do comportamento, com naturalidade tranquila refaz o caminho. Com habilidade, corrige equívoco e, quando se descobrir acerto, amplia-o serenamente, sem extravagância ou presunção, por compreender que apenas se encontra no limiar do desenvolvimento interior, do profundo amadurecimento do ser psicológico. Então, é um feedback que a gente consegue se dando a cada momento, porque a lucidez desperta, consciente, ela nos dá retorno daquilo que estamos realizando. A gente vai fazendo o caminho, percebendo a realidade. E isso é importante para que a gente possa fazer essas graduações. Então, ela vai trazer, o indivíduo detectou falha no passado do comportamento, ele naturalmente refaz de maneira tranquila, corrige equívoco. Se ele percebe que está acertando, ele amplia isso com serenidade, dando esse contributo por compreender que se encontra no limiar do desenvolvimento interior, do profundo amadurecimento do ser psicológico. Então, o equilíbrio ele resultará da identificação de recursos vários adormecidos no inconsciente profundo, que, penetrado, abre campo para a conscientização de dever e responsabilidade a desempenhar. Então, ela traz a resultante do equilíbrio, que é identificar vários recursos adormecidos no profundo inconsciente, que, penetrado, abre campo para conscientizar do dever, da responsabilidade a desempenhar. Nesse sentido que, se eu tenho essa percepção dos recursos que estão adormecidos, latentes no profundo inconsciente do meu ser, vou ter essa conscientização dos deveres, do que me compete, das minhas responsabilidades. E é nesse sentido que eu poderei fazer o direcionamento para poder talhar isso, fazer isso fluxar. É um trabalho constante de autoidentificação, sendo possível conseguir harmonia para agir, iniciando conduta na paisagem mental, pelo pensamento cultivado, que se transforma em motivo para lutar. Então, é um movimento constante de autoidentificar-se, sendo possível conseguir harmonia para agir, porque então vai ser uma ação refletida, ponderada, equilibrada, iniciando a conduta na paisagem mental, pelo pensamento cultivado que se transforma em motivo para lutar, porque é um êmbolo que a gente vai viver. É uma perspectiva em que a segurança ela acontece. E nós vivemos um período onde acontecem situações pelas redes sociais de transtornos, como o aumento que aconteceu de 300% de ideação suicida em crianças de 6 a 11 anos. Essas situações, elas trazem uma realidade que está sendo vivida pelas crianças por terem contato com uma rede internacional de computador, em que as notícias são em tempo real e que leva
esse indivíduo a perder a autoidentificação, a autovalorização, pela comparação que isso vai fazendo acontecer. Nesse sentido, que houve um relato de uma mulher que houvera sido assassinada pelo esposo, e ela estava com uma criança ainda de colo, amamentando. E ela ficou já desencarnada com essa criança amamentando uma noite. Então esse bebê continuou ali com ela, estava amamentando e ela desencarnada. Depois, essa criança, ela precisou de um atendimento para a situação que ela estava vivendo. Com seus 3, 4 anos, ela já apresentava alterações importantes na emoção, na mente, no comportamento. E foi relatado pelo psicólogo que atendeu ela que essa criança tinha percepções de, num momento, ser um morcego e o outro um pássaro, e em outro momento o outro ser morcego e ela um pássaro. Ela trazia essa vivência que acontecia devido ao fato de ter alimentado de um leite da mãe morta, e como isso pode ter sido interpretado por essa criança, a nível inconsciencial, como um morcego que suga o sangue, que traz aí a questão de vampirização. Nesse sentido que, num outro relato que essa criança traz através de um desenho, ela diz de um bolo para o aniversário dela, que estava pronto na geladeira, mas que não pôde ser cantado parabéns porque a polícia veio levar o pai dela, que tinha sido preso devido ao fato de ter assassinado a mãe dessa criança. Então, ela traz alguns relatos que mostram o inconsciente conturbado pelo que aconteceu, como um outro caso de uma criança que, pequena, assistiu o pai assassinar a mãe. Essa criança já está aí com seus 13 anos, porque ele está no ensino fundamental, deve estar em torno dessa idade, e tem dificuldade de comportamento, que tem a ver com as situações que essa criança viveu, que hoje reverbera na sua percepção de si mesma, do outro, por saber que o pai está preso, e por aquilo que ele tem enquanto lembrança, enquanto reminiscência do ocorrido. E a gente tem as crianças, pelo contato com o celular, criando dependência de eletroeletrônico. Pela primeira vez, existem mais crianças obesas do que com subnutrição. As crianças estão com expectativa de vida menor que a dos pais, porque a mesma indústria que produz guloseima com açúcar e gordura saturada é aquela que produz o remédio para tentar resolver. Então, existe o interesse que está por trás dessa situação. E isso vai fazer impactação na condição que essas crianças estão tendo para o seu desenvolvimento psicológico, moral e espiritual. Então, tanto a questão de suicídios tem aumentado em crianças, normalmente da faixa de 6 aos 11 anos, automutilação, também maus tratos com animais, que a criança vê alguém fazendo, ela vai lá e realiza algo daquela situação, para copiar aquilo que assistiu, que ouviu. A gente tem acontecendo atualmente desafios de jogos Discovery, Facebook, da rede social, onde a criança, para fazer passamento de etapas nesse jogo, e avançando naquilo que é pedido para poder ganhar ponto no jogo,
ela tenta algo contra a própria vida, ela faz algo contra o outro, contra um animal de estimação, um cachorro, um gato, um pássaro. Ela acaba se machucando. E relatos de situações de depressão e pânico quando essa criança é impedida de ter acesso a um Instagram, um Facebook, a um WhatsApp, pelo vício que cria. Então, há um relato de uma criança que ela precisou fazer associação da conta dela com a da tia por causa da permissão de idade para ter acesso à rede social. E nessa nova atualização que teve da plataforma, é puxado a idade real daquele que está fazendo o acesso. E se for menor de 18 anos, é bloqueado a criação de uma conta, a não ser que tenha ali um responsável que possa fazer a imediação. E essa criança, como estava com esse impedimento para continuar usando o Instagram, contactou a tia, que estava como responsável para poder fazer essa questão com ela, e a tia explicou que foi um bloqueio que aconteceu devido à atualização da plataforma, para ela guardar, que mais tarde elas iam ver uma atualização paralela para ver a viabilização de liberar novamente o Instagram para ela. E essa criança entrou em desespero, pelas horas que ela precisou ficar sem Instagram. Daí ela continuava entrando em contato com a tia explicando que precisaria guardar mais tarde, quando elas pudessem sentar para tentar uma resolução da situação. Mas a criança não conseguia esperar e começava a chorar compulsivamente por ficar sem o Instagram. Inclusive, quando trago a questão do uso de celular até os 2 anos de idade, crianças entre 6 e 11 anos, quando elas vão fazer desenhos, aquelas crianças que tiveram contato com a tela de celular mais cedo, elas têm desenhos com pouca cor, dificuldade em trazer o eu no desenho, perde paciência em desenhar quando exposta à tela nesses anos iniciais de vida. Então, traz que existem impactações profundas que diz respeito a viciações que estão acontecendo na fase infantil devido às tecnologias. Por esse motivo que se torna, de fato, um aspecto que nós precisamos lidar, inclusive considerando uma sala de aula, em que existem várias crianças, cada uma com um tempo diferente, em que é necessário fazer uma organização daquela sala acontecer para uma aula. Então, existem relatos de professora de criança que é despedido porque não consegue pôr ordem numa sala de aula. Ou que se emociona no meio daquela situação, começa a chorar porque perde equilíbrio diante da situação que vira, com várias crianças ali, devido à sobrecarga que significa, e até porque nós estamos falando de espíritos imortais. Na idade terrícola, pode ser infantil, mas o espírito é milenar. É pré-existente ao berço, continuará seu jornal após o túmulo, e esse indivíduo, cujo espírito é milenar, ele traz uma série de bagagens do pregresso. Como um relato de uma criança ali em torno de 3 anos, que estava na escolinha, e esse menino, ele começou a impedir que os outros coleguinhas tivessem conversa com uma coleguinha da mesma turma dele. Então ele avisava para os outros que se começasse a conversar com essa coleguinha, ele ia agredir. Então, ele isolou a coleguinha do relacionamento com os outros da sala
E essa menina, quando chegou em casa, estava tremendo, desequilibrada com o que ela viveu na escola. E a mãe, preocupada com a situação, ficando sabendo o que o coleguinha tinha feito, ela vai procurar a mãe da outra criança e acaba se tornando uma conversa indigesta, uma discussão desnecessária que se tornou. E, por fim, elas houveram conversado para que o filho não mais falasse com a filha da outra mãe. Então, o colega que estava isolando a colega, ele deveria se afastar da colega e não ter mais um relacionamento com ela, para evitar dele colocar outras pessoas contra a menina igual ele estava fazendo. Mas se a gente olhar essa situação pela ótica espírita, a gente vai perceber que tanto essa criança quanto a outra podem ter tido uma história numa existência pregressa. Porque quando nós temos duas crianças nessa faixa etária vivendo esse tipo de situação, isso pode ser um reencontro de coisas que esses dois viveram e experiência pregressa. Uma luta interrompida. Pode ter havido alguma dificuldade enquanto um relacionamento dentro de uma mesma família, num laço consanguíneo que esses dois espíritos tiveram. Pode ter havido situação mais grave, em que se interrompeu pela desencarnação e eles continuaram essa luta para tentar resolver nesse reencontro na Terra, nessa sala de aula. Então, a situação é mais complexa. Uma mãe chamar a outra e começar a discutir porque está acontecendo, primeiro que vai criar um outro problema. E não vai acontecer uma solução para a situação, porque aqui vai estar acontecendo uma interação entre dois espíritos que podem ter vivido situações antes que nós não sabemos. Por isso que, quando Jesus nos fala de perdão, é porque ele sabia que é o que vai conseguir resolver os nós de relacionamento que a gente traz. Se essa mãe, ao invés de procurar uma outra mãe para tentar impor uma situação ou reclamar, achar ruim, como aconteceu, se ela orienta essa filha a não dar importância para o que está acontecendo, a perdoar desde criança, ela está ajudando esse espírito com os novos encontros que ela vai ter ao longo da vida. Porque a gente não sabe o que essa criança vai encontrar de relacionamento na trajetória dela. Ela encontrou com um coleguinha que deu essa dificuldade de relacionamento. Mas ela vai encontrar outras pessoas, porque nós estamos na Terra em regime de reencontro. Existem também interações que são pela primeira vez que dois espíritos estão se conhecendo, mas muitos dos nossos relacionamentos são um reencontro de situações difíceis, de erros que nós cometéramos, de quedas, traição, ingratidão, assassinato, autoextermínio que nós cometéramos e que gerou dificuldades no relacionamento que a gente tinha e que nós precisamos dissolver e resolver hoje. Então mostra como que é delicado quando a gente não tem a percepção do Evangelho de Jesus nas nossas resoluções práticas. E podemos trazer à luz da doutrina espírita para lidarmos com aquilo que acontece. Porque a psicologia sozinha ela está desfalcada. Para que ela possa ser canalizada adequadamente para nos auxiliar, a gente precisa estar sob a égide de Jesus. E o conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer para as nossas questões, porque a gente está vivendo isso o tempo inteiro. Muitos reencontros são tão difíceis para nós que a pessoa cai de novo. Ela acaba agredindo de novo, não conseguindo perdoar novamente.
acontecendo um crime que já aconteceu antes e ambos sucumbem naquilo, no mesmo ponto, repetindo uma experiência que aconteceu antes. Então, nós estamos o tempo inteiro vivendo isso. Por isso que essa questão da atitude mental é um diferencial. Nesse sentido que a questão de nós estarmos nessa procura de um ponto comum a partir de ângulos divergentes, para fazermos regulação emocional, autoridade e estabilidade para conseguirmos lidar, inclusive com a paciência, para fazermos uma ordem acontecer, seja no ambiente entre quatro paredes, com aquele infante, num ambiente de sala de aula. Isso tem a ver com aspectos que o adulto precisa ter resolvido para poder ser possível realizar. Inclusive porque a nossa situação na Terra é de um impulso violento. A gente tende a isso. O nosso estágio aqui ainda nos coloca nesse tipo de baliza, de fronteira, de trincheira. Então, num determinado relacionamento que alguém se sinta contrafeito, desatendido no seu interesse, frustrado, é fácil a gente resvalar para o impulso violento. É uma atitude que é espontânea. Se eu não ponho o freio da lucidez e da disciplina sobre mim mesma, o meu instinto ele vai violentar alguém, com uma agressão verbal, com uma movimentação física para machucar o outro, com um pensamento rancoroso. Nesse sentido, que isso traz, como a Jona falou, reflexos cristalizados, impulsos, que foram consolidados pelas nossas experiências negativas do pregresso e que a gente precisa ruir com isso. Substituir por um conteúdo novo de paciência, mansuetude, perdão, caridade. Porque a primeira percepção é de violentar, é de agredir de volta, é de reagir. É nesse sentido que, quando o indivíduo ele recua e procura esse tipo de harmonização, ele está vencendo a si mesmo e ele está conseguindo desfazer impulsos cristalizados por predisposições sadias. Então, ele passa a gatilhar recursos nobres, latentes que vêm a fluxo. Ele passa a sequestrar situações que tentam tirá-lo da rota nobre a que ele se propôs. Porque é um movimento de esforço, em que eu tenho que sequestrar uma situação negativa e eu tenho que substituir isso por um positivismo. É por isso, gente, que nós estamos acontecendo na sociedade as crianças querendo amadurecer afetivamente e sexualmente antes da hora, aumento de cirurgias plásticas em pré-adolescentes. Houve uma pesquisa que trouxe que 100% das meninas, elas ficaram insatisfeitas em algum momento por um comentário que foi feito do seu corpo, alguma coisa que elas perceberam em si, mesmo que não é alguém que falou, mas que ela perceba em si, que ela fique insatisfeita e que aquilo é motivo dela querer se modificar, dela querer fazer mais uma cirurgia plástica, dela querer entrar na juventude antes da hora. Então, a gente tem, inclusive, meninas administrando hormônio para ter um pulo de etapa. Entre os meninos, a gente está percebendo aumento de agressividade, violência, inclusive devido aos testosteróis que estão sendo tomados pelos homens,
para atender à cobrança da sociedade de atuação na afetividade e sexualidade. E o aumento do hormônio testosterona leva ao aumento de agressividade nos homens. Então, mostra também a questão da sociedade, aquilo que ela está trazendo e colocando como padrão. E, inclusive, quando é trago a questão de uma mulher que seja homoafetiva, ela pode continuar sendo mulher, mas se vestir de homem e viver a sua preferência afetiva que ela traz. Mas para o homem, na mesma situação que seja homoafetivo, existe uma cobrança para que ele se transforme organicamente em mulher. Então a gente vê que existem ditações de moda que estão aprisionando as pessoas, que estão enfermando. Então, assim, acaba que se o adolescente, a criança, não tiver uma orientação espiritual adequada, um suporte desde pequeno para o Evangelho de Jesus, para os valores espirituais, ele vai se perder em meio a esses padrões do mundo que aprisiona, que algema, que enlouquece. A gente tem um relato de uma adolescente, 16 anos, que ela já fez tantas cirurgias plásticas para alterar no rosto, no corpo, que ela já não consegue mais alteração de expressão facial adequada. Na área que ela atua como atriz, ela perdeu essa tranquilidade de fazer alteração facial pelas cirurgias plásticas repetidas. E aqui a gente traz isso considerando a nossa situação. Porque quando a gente fala de alguém, é para nossa vigilância, porque se eu não tomo cuidado, eu vou lá e faço pior. Então, são situações que denunciam questões de adoecimento que têm a ver com o materialismo, com o padrão. E é nesse sentido que também terá a ver com o que está sendo oferecido para essa criança no seu ambiente familiar. Então, por exemplo, pouco sono para ela prejudica o seu crescimento. Existe essa situação dela precisar ser orientada para um descanso necessário. Por isso que a Joana ela vai trazer para nós de regulações que vão acontecer e que tem a ver com esse período. Então, uma psicóloga de criança ela estava comentando que quando um psicólogo forma na faculdade, muitos começam a atender crianças até 7 anos de idade. Depois de 2 anos de clinicar para essa faixa etária, 80% para de atender criança. Porque um psicólogo que começa a atender uma criança, ele precisa ter a participação dos genitores ali na terapia. Seja ali acompanhando de perto, porque a psicóloga de uma criança pequena precisará conversar vez ou outra com o genitor, seja com um terapeuta terceiro que possa acompanhar os pais dessa criança. Mas acontece do responsável, quando é chamado pelo psicólogo, não estar disposto a fazer terapia também. Mas ele cobra melhoras da criança. Então, o psicólogo se sente sobrecarregado, pressionado com aquela situação de cobrança, e acaba que deixa de atender aquela criança porque o pai não quis participar. Por isso a importância da gente percebendo alterações importantes no filho, encaminhar para um terapeuta. E a família fazer terapia, não pode ser com o mesmo. Então, se o filho está fazendo com um determinado terapeuta, a mãe precisará fazer com outro. Precisa ter essa separação para que possa acontecer
de maneira adequada o processo terapêutico. Mas é uma orientação que acontece do despertamento para o tratamento emocional e profissional. Porque existe ainda preconceito com o psicólogo, com o psiquiatra, das pessoas acharem que é para quem está ficando louco, que é para quem é fraco. E isso são mentiras. Porque o tratamento profissional, ele está aí como contributos da ciência para nós usarmos nas nossas situações que vivemos. Então, existe a base da espiritualidade, da utilidade e o atendimento profissional que, fazendo essa associação, vai contribuir para o nosso processo. Porque aí, aqueles que estão dentro daquela casa onde percebam alterações, transtorno, neurose, psicose, inclusive aumento de bulimia, anorexia, que a gente não tinha antes relato disso em criança de 6 a 11 anos. Hoje estão sendo relatados bulímicos e anoréxicos entre crianças nessa faixa etária, por causa da ditadura da moda, da aparência ideal. Então, quando alguém apresenta uma alteração dessa, de uma psicose, de uma neurose, que precisa de ter intervenção profissional, o responsável precisa também fazer esse acompanhamento. Isso é caridade conosco e com o outro. Porque quando alguma situação acontece numa família, todos estão envolvidos de alguma forma naquilo. Então, se existe naquele ambiente um autista, ele não está sozinho naquela expiação. O pai, o irmão, aqueles que estão ali naquele ambiente com aquele autista, voltaram com ele para a Terra para fazerem ajustes. Por isso que essa situação de termos essas vivências próximos a nós tem a ver com o que nós pedimos para o nosso mapa reencarnacional, e por isso que, se eu mando o meu filho autista fazer terapia, eu não quero ver terapeuta, eu estou fazendo um desserviço para o processo. Porque aquele autismo dentro de casa é um convite para todos os membros daquele clã para poder se tratar. E às vezes, inclusive, o autista é o melhor moralmente daquele grupo. Os outros são mais necessitados e aquela situação acontece para que os outros daquele grupo procurem tratamento, procurem a sua espiritualização, também a vida de voluntariado. Nesse sentido, que a Joana vai trazer, que Protágoras de Abdera afirmara que o homem é a medida de toda coisa, sendo a realidade um permanente devir, variando a verdade de acordo com a época e o próprio processo de desenvolvimento do ser humano. Heráclito, entretanto, afirmara que a natureza gosta de esconder-se, em uma proposta de desafio para que seja encontrada a razão de toda coisa, porquanto o olhar desatento somente alcança limite e nunca a natureza em si mesma. Para Heráclito, o ver é parte integrante do dizer e do ouvir, numa tríade construtiva da sua realidade. Então, ela vai trazer acerca dessa afirmação de Protágoras de Abdera, que o homem é a medida de toda coisa, pela realidade ser um permanente devir. Que significa aí essa transformação, variando a verdade de acordo com a época, o próprio processo de desenvolvimento do ser humano. Heráclito, entretanto, afirmara que a natureza gosta de se esconder, em uma proposta de desafio para que seja encontrada a razão de toda coisa. Porquanto o olhar desatento somente alcança limite, e nunca a natureza em si mesma. Então, esse gostar de se esconder traz essa proposta de desafio de Heráclito para encontrarmos a razão de toda coisa. Porque nem tudo vai estar aclarado para nós. Eu preciso saber
ler isso nos acontecimentos. A verdade não é derramada sobre mim, eu preciso abstrair isso do que acontece, daquilo que vivo, daquilo que percebo. Porquanto o olhar desatento somente alcançará limite, nunca a natureza em si mesma. Ou seja, se eu estiver desatento, eu vou ver baliza, eu vou ver obstáculo, eu vou ver limite, mas eu não vou ver a natureza em si mesma. Eu perco percepção com a sua consequência de distorção da realidade e de não conseguir ajuizar da atitude necessária. Para Heráclito, o ver é parte integrante do ouvir dizer numa tríade constitutiva de sua realidade. Então, ver não é algo à parte. Isso está integrado em ouvir, dizer, porque é uma tríade constitutiva. Então, se eu não tiver um ver adequado, se eu estou desatenta, se eu estou a devaneio, eu somente vou alcançar baliza, limite, mas não a natureza em si mesma. Consequentemente, meu ouvir vai ser distorcido e também o meu dizer vai ser prejudicado. Em uma análise mais profunda, a natureza está oculta porque dormia no inconsciente coletivo de todo observador, na sua herança atávica, na conquista variada do tempo e do populacho, cada qual descobrindo parte do todo até alcançar o limite do olhar, capacidade de dizer, faculdade de ouvir, além do sentido físico. Então ela diz que, fazendo essa análise mais profunda, a natureza está oculta por dormir no inconsciente coletivo de todo observador. Significa que, no observador atento, ele vai tentar abstrair uma natureza oculta que dorme no inconsciente coletivo. Então, mostra que a observação ela precisa ser adequada. E é nesse sentido que traz a nossa herança atávica na conquista variada do tempo e do povo, porque nessas variadas conquistas dos povaréus do tempo existem heranças atávicas, existem algemas, cada qual descobrindo parte do todo até alcançar o limite do olhar, que é a capacidade do dizer, faculdade de ouvir além do sentido físico, que tem a ver com intuição, inspiração. Precisarei alcançar o limite, o limiar do ver. A capacidade do dizer, onde a gente consegue aprimorar a nossa linguagem, o que dizemos. A faculdade de ouvir, além do sentido físico, porque o sentido físico, ele nos engana. Inclusive, a visão é um dos sentidos que mais nos traz erros. Porque a visão, ela nos engana fácil. Nesse sentido que, quando a gente fala de organismo físico, os sentidos são obnubilados. Eu preciso conseguir ir além, na observação perspicaz. Então, por isso que ela vai trazer acerca dessa descoberta para alcançar o limite do olhar. Onde o indivíduo também, ele logra a faculdade de ouvir, capacidade de dizer além dos sentidos físicos. Por outro lado, esse indivíduo que se apresenta como medida de toda coisa, remanesce do processo natural de evolução em diferente período, antropológico, psicológico e sociológico, avança para sua conscientização, a plena identidade. Então, ela traz o ser se apresentando como medida de toda coisa, remanescendo o processo natural evolutivo, nos diferentes períodos, psicológico, sociológico, antropológico, porque existe aí esse processo de gradual avanço, tanto antropologia, quanto sociologia, quanto psicologia, que avança para a sua conscientização, a sua plena identidade. O ser adquire experiência pela etapa sucessiva de reencarnação, supera condicionamento e dependência, via lucidez da consciência que lhe impõe equilíbrio para conquistar bem-estar emocional, saúde integral.
Então, existe aí essa perspectiva de algo que o indivíduo vai se conscientizando. É por isso que isso significará para nós um processo que é lento, é gradativo, mas ele é constante. Se alguém resolve parar nesse movimento, ele será constrangido a retomar. Mesmo que fique anos no ócio, no comodismo, ou se nutrindo de mazelas, chega um momento que o tédio toma conta do indivíduo, a dor vai constrangê-lo a um despertamento. Por isso que se a gente for pelo amor, a gente já consegue adiantar o nosso processo. Então a gente vai adquirindo experiência por etapa sucessiva da reencarnação, supera condicionamento de consciência. Então, ela traz que existem esses condicionamentos conscienciais e também dependências. Para que o indivíduo consiga, através das etapas sucessivas de reencarnação, superar condicionamento e também dependência, via lucidez da consciência, porque a gente pode tanto estar codependente, apegado, dependente, condicionado, atávico àquilo. Através da lucidez consciencial, vai nos impor equilíbrio para conquistar bem-estar emocional, integral, saúde. A lei do equilíbrio está em toda parte. Mantém a harmonia cósmica. Ao mesmo tempo insta no microcosmo, a fim de estabelecer e preservar o ritmo de aglutinação molecular. Então, ela vai trazer das leis equilibrosas estar em toda parte, mantém a harmonia cósmica, ao mesmo tempo insta no microcosmo, visando estabelecer e preservar o ritmo da molecular aglutinação. Então, tanto acontecerá esse estabelecimento quanto a preservação dessa aglutinação molecular. No campo moral, tratar-se-á de capacidade de medir esse valor que seja adequado à paz interior e necessidade de prosseguir evoluindo, sem choque decorrente da mudança de campo vibratório e comportamental que todo estado novo produz. Então, ela traz a questão do choque, que tem a ver com as decorrências de mudança de campo vibratório e de comportamento que todo novo estado produz. Então, a gente vai fazendo ruptura de aprimoramento. Isso são choques, devido à mudança do campo vibratório e comportamental. Então, isso vai nos mostrando que nós precisamos conseguir fazer a diluição dos choques, o amortecimento disso, para a gente conseguir aprimorar. Porque é um processo que implica dor. Até mesmo quando a gente pensa em autoburilamento, isso é doloroso. Porque são processos em que eu estou fazendo autorrupturas para ampliar minha percepção, minha intuição. Então, é nesse sentido que quando eu consigo lidar com choques com tranquilidade, quando é possível para mim viver mudanças vibratórias comportamentais equilibrada, eu estou me aptando. E essa questão de mudança vibratória é curioso, porque dependendo do ambiente que o indivíduo tiver, ele pode experimentar um choque energético. É por esse motivo que quando eu consigo viver esses choques interiores que acontecem para ir fazendo o meu avanço, eu também estou me aptando e me capacitando para lidar com choques energéticos exteriores. E é curioso, gente, porque dependendo do ambiente que uma pessoa está, se ela tiver uma determinada mediunidade, isso pode inclusive perturbá-la, a questão do choque energético. E ela pode desequilibrar. É por isso que a vida moral do indivíduo nobre é importante. Porque a gente não sabe quais energias nós vamos encontrar na hora que sair de casa. Ou quando estamos ainda no ambiente doméstico. Quando vai para o ambiente de trabalho, quando entra numa determinada repartição.
Quando o indivíduo desdobra no sono, o espírito não sabe o que ele vai encontrar, porque inclusive existe reencontro com o inimigo do pregresso quando está desdobrado o sono. O inimigo do pregresso também está encarnado. Esse inimigo, ele desdobra do sono, o outro desdobra do sono e eles encontram. Se de ambas as partes não houve uma reconciliação, o perdão, para resolver aquele litígio, isso pode virar um transtorno para ambos os litigantes. Então a gente não sabe o que nós vamos encontrar ali. E se o indivíduo ele não tiver vida moral nobre, pensamento elevado, o sentimento positivo, uma vida no bem, ele acaba que pode ser aprisionado pelas energias que ele encontra, sobrecarregado e desequilibrado. Porque ele não consegue administrar, gerir a carga energética que está sobre ele. Então, a gente precisa ter cautela, porque isso significa uma conduta mental de vigilância. Quando o indivíduo está atento ao próprio processo, ele está se preservando. Ele está prevenindo ao invés de remediar. Se eu não sei o que vou encontrar daqui a pouco, não está claro para mim o que ainda vai ser exigido de mim nessa encarnação. Porque nós viemos para cá para viver expiação e prova. O indivíduo passou pela expiação, conseguiu viver aquilo adequadamente, ele vai encontrar uma prova. Passou, vai encontrar outra mais difícil, que é o nosso processo de amadurecimento. Se eu não me preparo adequadamente, eu posso ser adoecida pelo que acontece. Nesse sentido que a gente precisa estar atento com a nossa vida mental, com aquilo que nós nutrimos na mente, com aquilo que eu me demoro, aquilo que é valor para mim, aquilo que eu cultivo dentro de mim. Porque se eu fico fazendo um caldo dentro de mim de reclamação, de falar mal, de remorso, de revolta, de insatisfação, de angústia, quando uma situação desafiadora me encontrar, eu sou esmagada. É nesse sentido que a Joana ela vai trazer que essa situação é um esforço em que o indivíduo vai se equilibrando. Então, haverão choques vibratórios, tanto das nossas mudanças interiores, quanto do que vem de fora, que não dá para prever. Mas, enquanto na Terra, a gente sabe o desafio que é. Porque, nesse planeta, nós estamos num estágio ainda de muita sombra. O bem está crescendo, tem muitas pessoas fazendo bem. Mas as energias negativas ainda pipocam por toda parte. Daí, num ambiente como esse, eu estou vivendo choques tanto interiormente para conseguir as rupturas de progresso interior, quanto eu estou vivendo choques exteriores com aquilo que acontece em torno de mim. Eu preciso me prevenir, me defender moralmente, não é ofender, mas é criar um campo vibratório protetivo, de paz, de equilíbrio, de lucidez. Porque se eu tiver essa visão nobre, essa lucidez, a sabedoria, paz, harmonia, bondade, eu vou conseguir recrutar o máximo de elementos. E isso vai viabilizar esse processo. É nesse sentido que esse esforço para se harmonizar é um meio eficaz para se autorrealizar. Prosseguir desperto. Trata-se de uma proposta de ação bem direcionada, mediante a qual pode ser disciplinada à vontade e atingir a meta iluminativa. Então, é um suor, é um sangue de autoequilíbrio, como meio eficaz de autorrealização.
o prosseguir desperto. É uma proposta de ação bem direcionada, perante a qual a vontade é disciplinada de atingir a meta iluminativa, que é esse processo de disciplina, de corrigir a nossa vontade. O trabalho se apresenta como meio próprio, o cometimento é certo ao lado da viagem exterior. O trabalho externo é realizado no tempo horizontal, na hora convencional dedicada à atividade para aquisição de recursos para manter a existência corporal, no qual se investe conquista da inteligência, da força da razão, a resistência orgânica. Ao lado dele, outros surgem, que passam a utilizar-se um tempo vertical, ilimitado, porque é caracterizado como de natureza interna. Então, ela vai trazer a apresentação do trabalho como meio próprio para o cometimento ao lado da viagem interior. Então, ela traz tanto o tempo horizontal, que é o trabalho externo da hora convencional dedicado à atividade, para aquisição de recurso do pão diário, no qual se investe conquista da razão, inteligência e força, resistência orgânica, canalizado para o bem, porque eu posso ser inteligente, ter força física, ter razão e resistência e usar isso para o mal. É urgido fazer esse direcionamento disso para o positivo. Ao lado dele, outro surge que passa a utilizar o tempo vertical limitado, por caracterizar-se como de natureza interna. Nesse sentido que ela vai nos mostrar que esse processo, ele é um passo após o outro, mas significará essa perspectiva de todo porte trabalhar enobrecido pelo sentimento, amor e atividade. O horizontal mantém o corpo, o vertical sustenta a vida, pode ser realizado com caráter beneficente, sem habitual remuneração, mesmo da gratidão, feito com abnegação, onde o indivíduo não recebe nem simpatia, o que não tem importância, porque o objetivo dele realmente é doar-se, em cujo tempo de execução o ser se encontra consigo próprio, desenvolve o valor real do espírito, compreendendo que servir é existencial meta, o amar é dever de libertação do ego, em transformação constante. Então, essa perspectiva de que amar é um dever libertatório do ego. Nosso ego, ele tem o dever de se libertar pelo amor. É um movimento que eu preciso fazer, decidir por ele, porque ele se impõe como um dever para mim, de me autocurar e de me autolibertar pelo amor, que vai nos propiciando essa constante transformação.